meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir por fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir por fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ha. No, 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 no. Eu vou seguir por fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Louvado seja o nosso Deus. É com essa fé que nós seguimos a nossa caminhada. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Queridos, uma alegria estar de volta nessa quinta-feira. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Desde já, eu quero agradecer já a sua participação neste culto, desta noite de quinta-feira. Quero pedir a você aí, como sempre, que você compartilhe aí para os seus amigos, para aqueles que precisam ouvir aí a palavra do Senhor nosso Deus, nesses dias que estamos passando aí, esses momentos tão difíceis, né? Estamos aí recolhidos nos nossos lares. Algumas pessoas estão ainda caminhando para lá e para cá, outras estão trabalhando, mas muito poucas, né? A nossa gratidão à sua vida, você médico, você médica, você enfermeiro, você enfermeira, você que trabalha no hospital e que
que faz de tudo, né, para a coisa poder caminhar e tem também zelado pela nossa saúde, principalmente daqueles que estão acamados. A minha oração é que Deus os proteja cada vez mais, que Deus os livre de todo e qualquer perigo. Quero assim, então, pedir a bênção do Senhor mais uma vez para os nossos irmãos de Nova Iguaçu, nosso irmão Benésio, que é enfermeiro, nossa irmã Vanessa também, enfermeira no Exército, e a todo o povo de Deus envolvido aí nesta área, né, da saúde, onde quer que você esteja, que Deus o proteja e o abençoe cada vez mais. Também quero agradecer de coração a nossa irmã Edna Cunha, né, lá de Campinas, que está aí participando. Queria que vocês dessem um alô aí para a Edna Cunha, que ela seja bem-vinda, também a Andréia e tantas outras pessoas que eu estou percebendo aqui, que estão já participando deste momento de culto conosco. A minha oração é que o Senhor Deus, de forma toda especial, derrame bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de vocês, né? Que vocês sejam bênçãos e mais bênçãos na presença do Senhor nosso Deus, né? Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é cheio de graça, que é cheio de bondade, esse Deus que tem nos auxiliado em tudo, né? Esse Deus que tem dado graça para podermos seguir aí a nossa caminhada, né? A Ele, pois, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos fazer uso da palavra do Senhor, nosso Deus, já nesta noite de quinta-feira, adorando ao Senhor pelo que Ele é, esse Deus que é cheio de graça, cheio de bondade, e pedir que o Senhor continue nos assistindo cada vez mais e também nos auxiliando. Hoje é quinta-feira e hoje nós vamos nos debruçar já daqui a alguns momentos sobre a palavra do Senhor, nosso Deus, pedir ao Senhor que na mediação de Jesus Cristo, Ele venha nos auxiliar, nos ajudar, de forma que tudo quanto fizermos aqui, façamos tão somente aí para glorificar e exaltar o seu santo e glorioso nome. Tá? Quero assim então convidá-lo para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4. Marcos capítulo 4, por favor. Busca aí a sua Bíblia, busca aí a sua espada, rapidinho, te espero aí, para que juntos possamos então ler esse texto e dele tirar então depois algumas lições importantes para a nossa vida, né? Achou? Marcos capítulo 4, do verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar. Este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
ainda não tem fé? Queridos, às vezes o medo que enfrentamos no nosso dia a dia, o medo das coisas, o medo da caminhada, o medo da doença, esse medo faz com que a gente perca um pouco a visão da glória, da majestade e do poder do Senhor Deus sobre a nossa vida. Este medo, ele diminui o poder de ação de Deus. E a gente passa a entender e perceber que Deus não pode agir na nossa vida, mas Ele pode. Ele pode agir de forma toda especial e toda poderosa. E é por isso que Deus, Ele quer, de uma forma especial, contemplar a nossa fé. Ou seja, como é ou qual é o tipo de fé que você tem? Diante dos problemas da vida, diante do medo, como é que a sua fé reage? O hino que nós temos no nosso hinário preteriano 92 fala sobre a fé contemplada. E eu quero, nesse instante, convidá-lo para você ouvir este hino e que ele fale de forma especial ao seu coração. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter, esperando sem da fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Que a cada instante Deus, na mediação do seu único Filho Jesus, contemple a sua fé mais e mais para o louvor da sua glória. Convido você para juntos conversarmos com o nosso Pai neste momento. Vamos orar. Não sei quais são os motivos que você tem para esta noite, para que possamos colocá-lo diante de Deus em oração, mas é onde você está, de repente no seu lar, quem sabe aí no seu trabalho, na sala de estar da sua casa com a sua família,
volte a sua atenção nesse instante para Deus. Peça ao Senhor que não apenas ouça, mas responda a sua oração de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Oremos. Deus, eu quero nesse momento te agradecer pelo dia de hoje. E nesta oração eu quero agradecer também ao Senhor Deus pelo livramento, pela proteção, Deus, que Tu tens nos concedido. A proteção da família, da minha família, da família da fé, dos Teus filhos e filhas, Senhor Deus, de nós todos, ó Deus, que permanecemos firmes na Tua presença. Rogo em favor daqueles que estão nesse instante participando desse culto, ó Deus, nos seus lares, onde quer que eles estejam, como estejam, Senhor Deus, que a Tua graça os alcance, Senhor Deus, e que o Senhor os abençoe para o louvor da Sua glória. Quero rogar em favor dos enfermos, principalmente aqueles que foram acometidos, ó Deus, pelo coronavírus. Senhor Deus, quero pedir em nome de Jesus a cura para essas pessoas, que elas possam voltar para casa, Senhor Deus. Rogo em favor das igrejas, em favor dos Teus ministros, pastores, presbíteros, diáconos, todo o povo da Tua casa envolvido na adoração, assim também para aquelas pessoas que têm visitado a Tua igreja, Pai, e puderam visitar naqueles momentos, não obstante agora estarmos impedidos de voltarmos para o templo. Mas eu quero pedir para aquelas pessoas que tiveram esse privilégio de estar na Tua casa, de visitando a Tua casa, de ouvir a Tua palavra, de entoar louvor ao Teu nome, Pai. Onde quer que elas estejam, como estejam, Deus abençoe, Deus, para o louvor da Tua glória. Abençoe os meus irmãos e irmãs que estão também nesse instante participando desse culto, Senhor Deus, fale aos seus corações. Abençoe os nossos governantes, Senhor Deus, nosso presidente, Senhor Deus, os senadores, deputados, Deus, vereadores, prefeitos. Sustenta-os, ó Deus, e proteja, ó Deus, para que assim então eles continuem a trabalhar e que reconheçam que Tu és o Deus Criador do universo, Pai. Obrigado por tudo, por esse dia e pela salvação em Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé. Por Ele rogamos hoje e eternamente. Amém, Senhor Deus. De fato, Jesus Cristo, Ele é o autor da nossa fé. E a gente vive naquela ansiedade. Alguns vivem até na dúvida se realmente o Senhor Jesus vai voltar. Alguns chegam a dizer que esse negócio de vida eterna, isso é mentira, isso é conto da carochinha. Mas nós que somos crentes em Jesus, nós temos a plena certeza de que no tempo certo, Ele há de voltar para buscar a sua igreja, para recolher os seus escolhidos. E a minha oração é que você também esteja, que você faça parte deste grupo para o louvor do nosso Pai Celestial. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Se você fosse dar uma nota para o grau da sua fé, não me refiro ao tamanho da sua fé, mas o grau da sua fé, de 0 a 10, quanto que você daria para a sua fé? Você é uma pessoa que tem muita fé ou tem pouca fé? De 0 a 10, seja sincero, como é que você avaliaria a sua fé? Queria que você pudesse aí estar agora participando. Não, pastor, a minha fé é uma fé 100%. A minha fé é uma fé realmente que não vacila. A minha fé é uma fé que tem essa convicção em Jesus. Por mais que o mundo acabe, mas a minha fé é de continuar firme nesse Deus que criou o universo e que sustenta a minha vida. Você crê e tem fé que Deus é capaz de curar os enfermos? Você crê que Deus é capaz de solucionar aquele seu problema, responder aquela sua oração? Talvez você que ora pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, você que há muito tempo vem intercedendo para ver um milagre na vida de alguém da família, não desista. Pastor, mas eu já oro há muito tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Ana, a mãe de Santo Agostinho, a Mônica, ela orou mais de 30 anos para ver a conversão do filho. Isso, ela orou muito tempo. E no tempo de Deus, Agostinho, ou
O famoso Aurélio Agostinho conheceu a verdade, conheceu a palavra de Deus, conheceu esse Deus que transforma os corações. Isso porque a sua mãe, a Mônica, ela não desistiu de orar por ele. Então, meu querido, não desista, porque você tem que colocar a sua esperança nesse Deus e creia que Ele é e tem que ser também o autor da sua fé, aquele que sustenta a sua vida em meio à caminhada, aquele que está com você em toda e qualquer situação, que não abre mão de você em hipótese alguma. Vamos louvar? Autor da minha fé. Cante comigo. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente e um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor
Glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Essa fé que temos que ter, essa fé que nos foi outorgada. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, porque dias melhores virão. Creia nisto. Quero convidar você nesse instante para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, nós temos aí uma história conhecida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você já sabe, né, qual é a história que consta aí, né? Isto. É a história de Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8 do texto de 1 Samuel. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim Zofita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que estás triste, Ana? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa é a história de Ana. Esse é o texto de 1 Samuel que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Algumas expressões, algumas orientações desse texto que eu creio que ele é de suma importância para a sua e para a minha vida. A história nós já conhecemos, narra o texto nesses poucos versos que lemos, da história de Eucana, de Penina e de Ana. O Eucana tendo as suas duas mulheres, Penina diz o próprio texto que tinha filhos, ao passo que Ana não os tinha. E você pode imaginar, você pode dar asas às suas imaginações, como é que esta mulher, Ana, se sentia. E o próprio texto já nos dá uma pista, uma ideia de que ela ficava completamente entristecida, fora de si, porque o seu maior sonho era ser mãe. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que todos nós sonhamos. Você às vezes pode não se lembrar do seu sonho, mas não é desse sonho que a gente sonha numa noite e se esquece no dia seguinte, não. Eu me refiro ao sonho, aos ideais que você tem para o futuro. De repente você sonha em constituir a sua família, de repente você sonha
em passar no concurso público, talvez você sonha em trocar ou mudar a sua profissão, talvez você sonha em ajudar pessoas, a sua família. Esse tipo de sonho que eu estou me referindo, não um sonho que você sonhou ontem e hoje caiu no esquecimento. Ana tinha um sonho, e o sonho dela realmente era de ser mãe, de colocar nos seus braços uma criança, de poder amamentar. Mas o próprio texto diz que foi da vontade de Deus que, por enquanto, isso não acontecesse. Porque Deus a fez estéril. E por isso a sua rival Penina zombava dela constante, diariamente. Ao passo que isso entristecia o coração de Ana. Pense, imagine uma mulher com um coração amargurado. Imagine uma mulher que manhã após manhã, ao invés de acordar alegre por estar viva, mas a tristeza toma conta constante e diariamente da sua vida. Imagine uma mulher passando parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo, só chorando, só lamentando, que dá a entender que o Deus que ela servia não estava de forma alguma olhando para ela e nem sequer ouvindo a sua oração. Aí de repente você pode perguntar, mas pastor, não é pelo fato de Ana não ter filho por não ter fé? Ou seja, será que Deus não deu filho para ela porque ela não tinha fé? Não. Eu posso dizer para você que o texto não caminha por aí, porque Ana, ao meu ver, tinha fé. E o problema de Ana não era a fé, era a sua esterilidade. Ela não podia ter filho. E ela sabia disso, e isso então a entristecia, a magoava total e profundamente. O texto vai nos mostrar algumas tentativas de Eucana para tentar ali ajudar a sua esposa e, ao mesmo tempo, também nos mostrando algumas lições importantes que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que, na tentativa de consolar Ana, veja bem, na tentativa de consolar Ana, Eucana, sem perceber, quase a fez desistir dos seus sonhos. Na tentativa de querer ajudar, de querer consolar a sua esposa, Eucana, sem perceber, quase a fez desistir dos seus sonhos. Quando ele faz a pergunta, Ana, aí no verso 8, eu não te sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele disse para ela o seguinte, Ana, pare de chorar. Desista do seu objetivo. Abra mão do seu sonho, porque você não vai ser mãe. Mas olha, o consolo que você vai ter é que eu sou seu esposo. E eu sou para você melhor do que 10 filhos. Querido, desistir do sonho de ser mãe, no caso de Ana, não era opção. Não estava no seu projeto de vida. Mesmo que eu dissesse que ele, o esposo de Ana, era melhor do que 10 filhos, desistir desse projeto, desistir desse sonho, não fazia parte dos projetos de Ana. Às vezes tentamos agir pela lógica e deixamos de lado a fé. O próprio Eucana, ele vai agir pela lógica. Ele deixa de lado a fé. Nós temos boas intenções, aliás, de boas intenções, né? O mundo está cheio, né? Só que nós não esperamos nenhuma intervenção sobrenatural de Deus ou uma intervenção divina. Nós tentamos agir pela lógica, pela razão e não deixamos Deus agir como deveria agir. Não deixamos esse Deus mostrar os seus planos para a nossa vida. Às vezes tentamos nos conformar com o que somos ou com o que temos, mas não podemos.
Se não conseguimos conquistar ainda o nosso ideal, o nosso objetivo, nós não podemos desistir, não podemos parar. E principalmente parar de sonhar. Temos que sonhar. Portanto, o Eucana, ele tentou ajudar. Mas ao tentar ajudar, ele quase fez com que Ana desistisse do seu sonho. Pode ser que você, de repente, tenha alguém ao seu lado, né, no seu dia a dia, que já disse para você, olha, desista desse seu objetivo da vida. Vai fazer outra coisa, porque essa não é a sua praia, não tem jeito. Olha, as pessoas vão tentar matar o seu sonho. Mas o que Deus planejou para a sua vida, ninguém pode matar, ninguém pode destruir, ninguém pode fazer praticamente nada, porque no tempo de Deus a sua bênção vai chegar. Na tentativa de consolar Ana, Eucana, sem perceber, ele tentou esvaziar o coração dela e retirando assim toda a esperança que tinha. Olha só, Eucana é um cara bacana, é um esposo legal, mas sem perceber, nessa tentativa de querer ajudar, de querer consolar, ele esvazia o coração de Ana para que toda a esperança fosse embora. A esperança, como diz o pastor Cláudio Aragão da Guia, é poder confiar no Deus que nos chama para sonhar e que no seu tempo faz acontecer todas as coisas pelo seu poder. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Feliz é aquele que confia em Deus e cuja esperança é o Senhor. Ao pedir para Ana parar de chorar, Eucana deu a entender que o problema dela era difícil de ser resolvido e que nada poderia ser feito. Ela não deveria mais chorar pelo seu problema, mas sim deveria desistir do seu sonho, do sonho de ser mãe, e pensar mais no seu marido. Desta forma, Eucana, penso eu, que em vez de unir-se à sua mulher para clamar a Deus, para conversar com o Senhor, para orar ao Senhor, para que Deus pudesse realizar um milagre no tempo dele, simplesmente tentou fazer com que Ana desistisse do sonho de ser mãe. Infelizmente, às vezes as pessoas com boas intenções elas acabam atrapalhando. Mas em terceiro lugar, na tentativa de consolar, de ajudar Ana, Eucana, sem perceber, ele agiu como um homem religioso. Sem perceber, ele age como um homem religioso, mas não na intenção de querer fazer algo por ela. Um homem religioso, mas sem fé. Para o homem religioso, os fatos não podem ser mudados, pois o que é, será assim mesmo e vai ficar assim até o fim. Dessa forma que pensa o homem religioso. É como aquela questão que diz que, aquele adágio que diz que pau que nasce torto morre torto. Para o homem religioso, sem fé, a situação que você está vivendo, passando, não tem jeito. Há muitos conselheiros que são verdadeiros assassinos de sonhos. São lógicos, são racionais, mas lhes falta a ousadia para crer no Deus que age milagrosamente. Eles são guiados pela razão e não pela fé. Eles creem nos fatos visíveis, mas não esperam os milagres de Deus. Conformam-se com a situação e acabam entregando os pontos. Eles não confiam em Deus. Pode ser que você conheça alguém assim.
Então, diga para essa pessoa que tenta, às vezes, matar o seu sonho, que tenta, às vezes, fazer com que você venha desistir dos seus objetivos, diga o seguinte para ela: deixe-me fazer um pedido. Se você quiser desistir dos seus sonhos, isto é com você. Mas, por favor, não tente matar os meus sonhos. Show! Manda essa pessoa para lá, longe de você, distante de você, para não te contaminar, para não tentar aí fazer com que você venha desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Em quarto lugar, na tentativa de consolar Ana, Eucana, sem perceber, fez com que Ana olhasse para as circunstâncias. Ou seja, Ana, veja a realidade. Nós sabemos que nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós não somos guiados pela vista. Deus nos guia, Deus nos mostra o caminho certo. Lembro quando o apóstolo Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e ele perguntou quem era, e o Senhor disse: sou eu. Ele disse: és tu, então manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E o Senhor o convidou, ele saiu do barco, ele foi. E enquanto estava caminhando, olhando para Jesus, está tudo bem. Mas quando começou a olhar as circunstâncias, Pedro começou a afundar. Queridos, fé é crer no impossível. Fé é ver o invisível. Fé é tocar no intangível. Fé é crer que Deus pode mudar as coisas, até mesmo o cenário de um ventre estéril, transformando-o em um jardim pronto para a vida. Fé é não desistir de esperar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem conspirar contra a esperança. Fé é saber que Deus, se Deus quiser, Ele pode mudar a nossa sorte, a sua sorte, enxugar as nossas lágrimas, curar a nossa enfermidade, restaurar a nossa família e realizar os nossos sonhos. Fé é isto, é tudo isto. Portanto, tenha fé. Ana, para a gente concluir, Ana não desistiu de sonhar. Ana não se deu por vencida. Não se conformou com a derrota, ou melhor, com a aparente derrota. Ana nos encoraja a lutar pelos nossos sonhos. Ainda que aqueles que estão mais perto de nós e que deveriam ser nossos cooperadores se coloquem na contramão dos anelos da nossa vida. Os grandes destruidores de sonhos estão muitas vezes perto de nós, dentro, às vezes, até mesmo da nossa própria casa. Aqueles que nos são mais íntimos são os primeiros a armarem emboscada contra os nossos sonhos. Devemos sempre estar atentos sobre isto. Fé é você não desistir. É você crer, é você saber que há um Deus pronto para ajudar. Fé é você saber que há um Deus que se inclina para ouvir a sua oração, um Deus que faz com que as coisas venham a acontecer no tempo dele. Fé é você não desistir desse Deus que tem coisas tremendas para realizar na sua e na minha vida. É isso aí, ter fé. A minha oração é que você confie cada vez mais no Senhor.
A minha oração é que você não desista e que você saiba, acima de tudo, que a sua esperança está no Senhor. Por mais que a vida lhe apresente um motivo para te desanimar, saiba que a sua esperança, ela está no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que você permaneça firme diante dele. Que esse Deus lhe ajude a compreender e aceitar as circunstâncias da vida. Que Deus te abençoe. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar, está no Senhor. de dia, de noite, em qualquer lugar. Minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, Minha esperança está no Senhor. eu quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém. Que a sua esperança continue no Senhor, né? Esse Deus sustentador, esse Deus que tem estado conosco em toda e qualquer situação. Vamos orar? E antes da oração, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Lembrando que domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos de volta com a nossa escola dominical. Tá? Um estudo que nós vamos apresentar aí na parte da manhã e à noite também um culto de louvor, adoração ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde cada vez mais. Pai, abençoe os teus filhos e filhas, Deus, que participaram desse instante, desse momento de devocional, de louvor e de exposição da tua palavra. Rogamos a bênção do Senhor. Guarda o teu povo e livra de todo e qualquer perigo. Abençoe a nossa nação, o nosso presidente, Senhor Deus, e nos livre, Pai, desse vírus que tem, ó Deus, nos afetado, Pai, e que ele não venha atingir as nossas famílias. Por Jesus rogamos, hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam com a sua vida hoje e para todo sempre. Amém
e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde. Que Deus te guarde. Deus te guarde, guarde até o fim. Deus te abençoe.